Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Espero que todos tenham tido um excelente fim de semana e para aqueles que não tiveram, nada de desespero. Tudo passa e as coisas melhoram. Não é nada fácil. Em uma campanha eleitoral se gasta horrores. Quase sempre dinheiro do fundo eleitoral, ou seja, dinheiro do povo, que poderia ser usado em outras áreas verdadeiramente mais importantes e imensamente mais carentes. Mas não. A ambição pelo poder fala mais alto. Partidos que pedem mais dinheiro do povo em forma de ajuda para socorrer apoiadores ideológicos de outras nações, como é o caso de Cuba, e que na contramão doa quantias vultosas para apenas uma campanha eleitoral de um candidato apenas, que nem mesmo do partido é, mas que pertence a uma mesma coligação, a uma mesma corrente de interesses, como se fosse a mesma sigla, só que dividida em 2 ou 3 partes para enganar o eleitor. Como explicar a derrota de Guilherme Boulos em São Paulo? As informações eram de que ele gastou mais de 55 milhões de reais em uma campanha que não deu certo. Então a coisa toda não se trata apenas de dinheiro, ou seja, não é quem tem mais dinheiro que vai vencer uma eleição. Existem outros fatores intrínsecos que determinam o resultado. E em São Paulo foi o maior exemplo disso. Na capital paulista houve a maior queima de recursos públicos para essa eleição. E mesmo assim Guilherme Boulos não foi eleito. Aliás, perdeu de lavada, perdeu feio. Até o número de abstenções foi maior que a quantidade de votos que ele recebeu. Cerca de 3 milhões de eleitores não quiseram votar. E o que significa isso? Que o discurso da esquerda de radicalismo e extremismo, do confronto sindicalista, da porrada, do tudo ou nada, não cola mais. O mundo está informado, globalizado, mais conectado, e a busca por outros ares é iminente. Entre todos os estados onde se mediu a polarização entre esquerda e direita, a capital paulista foi a mais sentida. É o maior orçamento da federação e as partes tinham mais interesse do que em qualquer outro lugar do país. Serviu para medir a força dos que disputavam o encabeçamento dos adversários, Bolsonaro e o atual presidente Lula. O PT investiu pesado e foi nocauteado, saindo choramingando. Nesta segunda-feira, um festival de analistas tentou entender o que aconteceu, principalmente por causa das altas abstenções. Todos fazendo comparações com eleições anteriores, passando a ideia de que o PT saiu bem, que estava na média e coisa e tal, mas é conversa fiada. Cada eleição é como uma Copa do Mundo de futebol. Acabou, começa outra temporada de treinos e preparos. Não se pode fazer comparações com o que já passou. Nas eleições é a mesma coisa. Os partidos e candidatos devem observar as regras atuais, do sentimento do eleitor. Daqui a 2 anos ainda estaremos no clima de agora. Aquele que não prestar atenção vai perder de novo, porque as mudanças serão mínimas. Maior perdedora de todos os tempos, a esquerda, por exemplo, não quer falar com o povo de suas próprias conquistas. Talvez porque não as tem ainda. Ninguém conhece o plano de governo da equipe que está no comando do país até hoje. Mas, ao invés disso, de mostrar o que tem feito e como vai governar, prefere sempre criticar os governos anteriores e chamar todos que cobram uma política mais clara de bolsonaristas. Porque essas pessoas não esquecem o que passou e ocupam o tempo disponível para falar das conquistas e mostrar o que ainda pretendem fazer e como pretendem fazer. O que pretendem fazer e como pretendem fazer, esquecendo completamente o que passou. Por quê? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o chamando de bolsonarista só porque ele disse que o PCC
havia orientado as pessoas a votarem em Guilherme Boulos. Só que Tarcísio não falou espontaneamente, tipo, chamou os jornalistas, abriu os microfones para dizer que Boulos tinha ligação com o crime organizado. Não. Ele foi provocado insistentemente pela imprensa e mesmo assim ele não disse de primeira. A repórter foi além da pergunta e ele simplesmente respondeu. E responder uma pergunta é diferente de afirmar sem ser provocado. Veja agora o contexto para você entender onde queremos chegar. Veja aí. Episódios de violência lamentáveis, como que acometeu aí o candidato a prefeito de Taboão, e que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Viu aí? Ele foi provocado. O papel da repórter, da imprensa, era aquele mesmo, de perguntar sobre que candidato ou que candidatos eram esses mencionados pelo governador. Caberia a ele dizer ou não. Mas Tarcísio foi provocado. E se não tivesse sido questionado pela repórter, não teria mencionado o caso publicamente. Ele até pode ter dito isso em off, fora das câmeras, mas não queria abrir publicamente. O fez por causa da insistência da repórter. E agora todos dizem que ele foi, na verdade, provocado, mas acabou fazendo uma acusação séria, sem provas. De fato, o assunto está complicado demais, mas, na ocasião, ele não estava na obrigação de apresentar provas. Estava sendo provocado, era uma coletiva de imprensa, estava apenas respondendo uma pergunta. Portanto, a ação do PT e do candidato derrotado Guilherme Boulos de pedir a prisão do governador e do prefeito reeleito não se justifica. Note que Tarcísio disse que o Serviço de Inteligência do Estado interceptou uma conversa dos líderes do crime organizado pedindo votos para Guilherme Boulos. Se ele mencionou o Serviço de Inteligência, é porque ele deve ter, sim, o registro dessa conversa. E se for provocado de novo a apresentar judicialmente, ele vai apresentar. Não resta a menor dúvida disso. E se existir mesmo essa prova, como é que ficam os que o acusam agora? Como vai ficar o PT, o PSOL, a senhora Gleisi Hoffmann e o próprio candidato derrotado? Vai ficar clara a ligação entre as partes. Portanto, existem coisas no mundo que é melhor nem mexer. Porque se mexer, elas podem ficar bem piores. A questão dessa gente que se envolve com política é o ego. E a perda da Prefeitura de São Paulo tocou no fundo do coração da elite esquerdista, que entendeu como uma derrota para o ex-presidente Bolsonaro. E daqui a pouco a gente vai continuar com esse assunto. Nós vamos analisar direitinho e com profundidade o que aconteceu em outros estados também e como estamos caminhando para o próximo pleito em 2026. Vamos falar também da campanha nos Estados Unidos. Passadas as eleições brasileiras, o foco agora está na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. Temos muito o que falar sobre isso. Mas agora preste bem atenção no recado do nosso apoiador. Se você está sentindo aquelas dores chatas pelo corpo inteiro, principalmente nos joelhos, então precisa ouvir o que o Andrei Andrade tem a dizer. Vai daí, Andrei. Eu tenho muito problema nos ossos, você não tem noção. Olha, esse remédio é uma benção de Deus. Você sabe, é um milagre.
Eu só te digo isso, é um milagre esse remédio e eu tô falando pra todo mundo, já tem uma colega minha também que já ligou pra aí, já pediu, e eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, né, porque eu tava prestes a fazer uma cirurgia e foi negada a cirurgia porque o meu plano de saúde foi suspenso, e esse remédio é como que se Deus tivesse posto a mão assim em cima de mim e tá tirando as dores, entendeu? Obrigado mesmo, gente, que Deus abençoe todos vocês. Entendeu? Todos vocês, representantes desse remédio, porque, nossa, já vou conversar com a minha patroa, já que ela também tem problema na coluna, entendeu? Olha, vocês têm uma fã agora, viu? Obrigado. Olá, Paulo, é um prazer incrível estar aqui mais uma vez, né, para ressaltarmos, para poder indicarmos esse produto maravilhoso a essa nossa grandíssima audiência. Gente, você acabou de acompanhar o depoimento, né, o relato de mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E é por isso que eu quero a atenção. Você que trabalha bastante, você que tem uma rotina puxada, você que tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia, e aí você não está conseguindo executar essas coisas por conta das dores. Você até consegue executar, mas aí você faz chorando, faz sofrendo, faz irritado, porque a dor ela irrita, né? Tem pessoas que não conseguem dormir direito, a pessoa vai tentar descansar, vira para um lado, vira para o outro, passa a noite em claro e quando acorda de manhã já acorda estressado porque não descansou. Tem gente que chega no final de semana e não consegue aproveitar com a família. Eu estou falando de qualidade de vida. Muitas pessoas, né, dedicam a vida inteira pro trabalho e muitas das vezes deixa a saúde para depois, mas é o que eu falo, gente, uma hora a conta chega, uma hora a fatura vem e a fatura vem pesada. É por isso que eu falo, se você não tratou das suas articulações, né, da reposição do que você precisava e hoje você sofre por conta disso, e aí você acaba procurando solução na farmácia, compra um remédio aqui, faz um tratamento ali, procura uma coisa que não dá resultado. Eu tenho a solução para você, gente. Esse produto, o Articulark, ele é reconhecido pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde como o melhor e o maior produto ortopédico que nós temos no Brasil. Por que ele é o melhor? Por que ele é o maior? Porque ele é o único produto que reúne 6 elementos em uma só composição. E os 6 elementos são elementos que são indicadíssimos por ortopedistas e reumatologistas. Por exemplo, o Articulark, ele é rico em condroitina. Ele também tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal é que ele tem altas doses de ácido hialurônico. E eu quero a atenção agora dos telespectadores, porque o ácido hialurônico, gente, ele fez a transformação do mundo da ortopedia hoje. Sabe por quê? Hoje, ninguém faz mais cirurgia, ninguém coloca prótese mais. Por quê? A prótese é um material estranho, é um corpo estranho que eles colocam dentro do teu organismo, né, no joelho, na coluna, onde há o desgaste. E aí, esse corpo estranho, o seu organismo, ele tende a aceitar ou não. Se ele aceitar, ok. Se ele não aceitar, você tem que removê-lo. E ainda assim, você fica com sequelas, então é perigosíssimo. Sem contar que toda cirurgia tem, né, o seu risco e além disso tem um profissional. Se você pegar um profissional que não está nos melhores dias, infelizmente quem sofre é você. É você que fica com a perna maior que a outra, o braço maior que o outro, e isso acontece. Muitas pessoas que fazem cirurgia depois fica pior do que estava. E aí eu falo pra você, mesmo você que já operou e não teve resultado, você ainda sofre com dores, você vai tomar 2 cápsulas ao dia. Uma pela manhã, no início do seu dia, e uma de noite antes de dormir. É importante a cápsula noturna, por quê? Porque enquanto você está descansando, enquanto você está com o corpo reto em descanso, é nessa hora que ele vai fazer a desinflamação do corpo, a regeneração da cartilagem, a lubrificação dos ossos e os discos. Então quando você acordar no dia seguinte, você vai ver que você vai estar com uma energia diferente. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir subir, descer a escada, baixar, levantar, pegar peso, sem sentir dor nenhuma. Mas não pode esquecer, principalmente a dose noturna. E se você for uma pessoa muito esquecida, ou a correria demais do dia a dia, e você acaba esquecendo de tomar, você tem que tomar 2 juntas antes de dormir. Não esquece, ou toma uma de manhã e uma de noite, ou as 2 juntas antes de dormir. E com certeza, na primeira semana de uso, eu garanto pra você, você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, vai fazer tudo e não vai sofrer com dor e ainda vai ter energia pra quando chegar em casa cansado do trabalho, né, poder aproveitar o marido, a esposa, as crianças, chegar ao final de semana você ter disposição pra poder fazer um passeio, fazer alguma coisa em família, porque nem isso você tá conseguindo fazer mais. Isso se chama qualidade de vida. E você vai ter qualidade de vida você ligando agora. Presta atenção, você que tem artrite, você que tem artrose, tem bursite, tendinite, fibromialgia e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheirinho suado, trabalhado, com medicações de farmácia, porque tá todo mundo cansado de saber. O remédio de farmácia, ele resolve ali, ó, momentaneamente. O efeito da química passa, a dor volta de novo. Se você quer solução definitiva, pega o seu telefone, ligue agora e aproveita, porque tá acabando o mês e quando tá acabando o mês a gente tem uma promoção incrível pra você hoje. Ligue agora nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391, uma promoção incrível, imperdível hoje, porque tá acabando o mês, então a gente vai fazer algo para poder acabar com o estoque. Então aproveita, você que não ligou, hoje é o dia, aproveita e liga agora, 0800 591
4391. E para quem ligar agora, além do desconto especial que nós preparamos para hoje, eu vou mandar para você de presente o nosso Ora Pronobis, um produto maravilhoso. Ora Pronobis, gente, é ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, ele ajuda nos triglicerídeos, quem tem problema com imunidade, problemas intestinais, ele é ótimo, vai regular tudo, todo o seu sistema imunológico e o seu corpo também. Então quando você fizer exames, vai estar tudo redondinho. Além do Ora Pronobis, você vai ganhar duas pomadas, a pomada diurna e a pomada noturna. Você passa ela sempre nos horários indicados. São pomadas ótimas. E também tem ácido hialurônico na pomada, tá? Maravilhosa. Junto com as pomadas, ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete massageador para os pés, para melhorar a circulação, para melhorar a vascularização, e eu tenho certeza que você usando até varizes ele vai tirar. Junto com ele, ainda ganha o aparelho profissional de mão, aquela pistola massageadora que você coloca e faz massagem local. É maravilhoso. Tudo isso você recebe na porta de casa. Não cobramos o frete, a entrega é gratuita e o melhor, você não precisa pagar nada agora, você vai usar primeiro o produto para ver a diferença e o pagamento nós combinamos lá pra frente. Aproveita e liga 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Embora o segundo turno das eleições municipais tenha sido uma grande lição, algumas prefeituras ainda permaneceram com os seus governantes. Mais de 80% dos prefeitos que disputaram o pleito conseguiram ser reeleitos. Isso demonstra a satisfação do eleitor com os atuais mandatários. Então, não podem reclamar depois, correto? Como é o caso de Fortaleza, no Ceará. Ali, o candidato do PT, Evandro Leitão, foi eleito com 50,38% dos votos válidos, ou seja, foi bem acirrada, bem disputada mesmo, mostrando uma divisão do eleitorado que também apostou em André Fernandes, o candidato do PL, que ficou com 49,62% dos votos. Em Curitiba, Cristina Gremel quase passou por Eduardo Pimentel, que acabou levando esse pleito com uma aprovação de 57,64% da preferência do eleitor, enquanto Gremel ficou com 42,36%. Duas capitais bem disputadas. Para nos ajudar a entender o que aconteceu, estamos recebendo hoje Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo de novo, Gerson. Parecia que o resultado seria bem diferente nessas duas capitais, hein? O que aconteceu, na sua opinião? Paulo, uma alegria retornar ao Mundial Telenotícias e saúdo a você e a nossa audiência altamente qualificada que foi capaz, com a perspicácia dos nossos ouvintes, de perceber o seu sarcasmo, quase cinismo, quando diz que a população então deve estar satisfeita e agora aguenta. Na verdade, o que aconteceu em Fortaleza foi algo muito interessante e até mesmo didático para a direita, que está numa fase de consolidação. Veja que o movimento conservador, o pensamento conservador no Brasil, sequer tem um partido para chamar de seu e que possa dizer que está completamente alinhado com a sua ideologia. Nós ainda estamos numa fase de formação, mas assim mesmo, lá em Fortaleza, você fez uma provocação interessante. As cidades que reelegeram seus prefeitos, e principalmente aquelas que tiveram apoio dos governadores, não necessariamente significa que a população está plenamente satisfeita. O que significa é que a máquina, Paulo, é muito poderosa. O dinheiro das emendas, a articulação dos que mantêm o poder, que colocam obras exatamente na fase eleitoral, que colocam à disposição do eleitor determinadas demonstrações de poder que acabam influenciando, né, Paulo? Então, o que nós vimos ali foi um esforço gigantesco do PT, já que ele não conseguiria nenhuma capital de todas do país, ele jogou tudo que pôde ali em Fortaleza. Mas você sabe que tem um ensinamento interessante de Fortaleza, antes da gente falar de Curitiba, que é bem diferente. Em Fortaleza, nós percebemos que o primeiro turno demonstrou que, antes dessa convergência de forças contra o bolsonarismo, contra Bolsonaro, inclusive de grande parte do voto do centro, que foi para a candidatura ou se vendeu para a candidatura do PT, lá no primeiro turno ficou demonstrado uma coisa, Paulo, que o voto majoritário
para senador, e veja que eu estou falando não do André Fernandes, obviamente que ele não tem idade para ser senador, mas a força do bolsonarismo ali em Fortaleza e da direita, poderíamos até ter juntado ali o Eduardo Girão também, que foi boicotado. Ele me contava que na fila da eleição, ou seja, ele manifestando seu voto, as pessoas diziam assim: senador, o senhor não concorreu por quê? Ele falou: mas eu concorri, as pessoas sequer sabiam que ele tinha participado da eleição. Tamanho foi o bloqueio, né, o boicote. Mas lá em Fortaleza ficou demonstrado o seguinte: o Nordeste está pronto para, se for disponibilizado, ou se forem disponibilizados boas opções para o Senado, no primeiro turno, ou seja, o voto majoritário, que não tem 2 turnos, para senador a fatura é resolvida no primeiro turno, significa que no Ceará, por exemplo, a direita teria conseguido eleger um senador, pelo menos um. Então você veja que se você reproduzir esse raciocínio para os demais estados do Nordeste, há um perigo gigantesco de fato, a direita avançar nas vagas do Senado. Agora vamos para Curitiba, que você fez uma provocação muito interessante. Lá aconteceu não uma disputa entre a direita e a esquerda, mas uma disputa entre a direita e o centro. Diferente de Fortaleza, que o centro, parte do centro, migrou para o PT por uma questão até óbvia de que os seus ministérios e toda a verba de emendas compraram esses votos, lá em Curitiba aconteceu algo diferente. A Cristina Grêmio, você sabia que nem do seu próprio partido ela teve apoio no segundo turno? Veja que o tal do Partido da Mulher se declarou neutro no segundo turno. Veja, nem mesmo o seu próprio partido. Então a Cris, ela traz uma tese para a gente muito interessante, que é a tese do candidato independente. Porque a Cris, de fato, foi uma candidata que lutou contra todo o sistema, não tinha partido, não tinha fundo eleitoral, foi boicotada pela imprensa, pela mídia jornalística, apesar do seu passado na imprensa, no jornalismo, e mais ainda, nós podemos dizer que fez até mesmo o próprio presidente Bolsonaro e a direita entrar num conflito entre o pragmatismo e a ideologia. Isso foi muito bom para o amadurecimento, mas a última coisa que eu queria te provocar é o seguinte, Paulo, lá no Ceará, sabe o que teria acontecido aqui nos Estados Unidos se tivesse aquele resultado do Ceará aqui na maioria dos estados de uma prefeitura? Sim. Eu vou te dizer, Los Angeles, eu acompanhei na última eleição, foram quase 4 semanas para a gente saber o resultado. Sabe por quê? Porque aqui, automaticamente, nos condados e nas cidades, quando existe uma disputa muito próxima e o resultado ele é pequena diferença, automaticamente nós temos a recontagem. Coisa que nós no Brasil não temos à nossa disposição, não é mesmo, Paulo? Isso é uma grande verdade e talvez isso sirva até mesmo como instrumento de persuasão dos parlamentares para as eleições de 2026. O que eu quero dizer com isso? O que já foi aprovado no Congresso Nacional, que é o voto auditável. Nessas eleições, o que ficou bacana é que ninguém falou mais nada, né, das caixinhas mágicas, né, vamos chamar assim, ninguém questionou mais nada, porque isso é coisa do passado. Não adianta que não se muda, nada é chover no molhado e acabou. Né? O governo está aí, o outro saiu e a realidade é essa, é tocar para frente e torcer para que tudo dê certo. Mas para as eleições de 2026, nós temos novidades, podemos ter novidades. Né? Isso faz parte de uma evolução tecnológica. Nós não podemos continuar com os mesmos artefatos, né, de anos, de 20 anos, 19 anos, sendo que está tudo incluso em um campo, numa área tecnológica que exige a cada dia uma evolução, ou seja, há uma progressão, inclusive das métricas de atuação dentro da tecnologia. Então você não pode ficar estagnado a um artefato de 19, 30 anos. Tem que ser mudado. Então vale, né, a pena até mesmo para que as coisas fiquem ainda mais claras, que fiquem ainda melhores, né, para o eleitor, para as instituições democráticas, para que não haja nenhuma dúvida futura, é necessário que se aconteça um update dessa tecnologia.
E Você veja que o deputado José Medeiros, hoje, que é o relator, inclusive, desse projeto de lei, que novamente traz para o Congresso pela quarta vez a proposta de aprovação desse aperfeiçoamento, como você diz, que é uma evolução normal tecnológica. O Brasil está entre talvez um dos únicos países do mundo de proporção grande, democrática, que adote ainda esse sistema de primeira geração. E ele traz agora para a Comissão de Constituição e Justiça, novamente, um deputado do Mato Grosso é o relator desse projeto, a questão da contagem pública dos votos, a possibilidade de você materializar os votos, como acontece em Israel, onde eu estive, aqui nos Estados Unidos, e grande parte dos países que adotam um sistema eletrônico, eles têm, obviamente, a possibilidade de você, de alguma maneira, aferir ou auferir, e às vezes aferir também, o que está acontecendo realmente. E eu creio, Paulo, que a grande lição que a gente tem que trazer desse processo é que é fundamental que a população, vencedores e perdedores, tenham plena confiança no processo. E eu acho que a gente pode dar esse passo sim. Paulo, estou com você. Não, com toda certeza. Veja que nós tivemos aí algumas urnas que tiveram que ser trocadas justamente porque deram problemas. Então tem que se pensar nisso, né? Como é que você vai fazer uma eleição majoritária? Porque essa foi municipal, é uma eleição, né, pequena, minoritária, né? Agora, quando você parte por uma eleição majoritária, presidente, governador, deputados, senadores, né, o campo é muito maior, né? A preocupação é muito maior. Então é necessário, você não pode ter o que aconteceu agora nessas eleições, algumas urnas falharam e tiveram que ser trocadas. E aí você já gera uma série de dúvidas, de repente não tem absolutamente nada a ver, ou seja, houve ali um problema técnico e acabou, mas que seja isso, rapaz, isso acaba levando a dúvidas, né? Acaba aparecendo dúvidas, né? Você acaba dando margem para teorias da conspiração. Então, realmente é necessário que se pense no avanço tecnológico. Pensa apenas nisso, no avanço tecnológico, para justificar a vinda de coisas mais modernas. Mas, ainda falando de Curitiba... Você veja que há uma obsessão, né? Você viu a declaração da Carmen Lúcia, né, a presidente do TSE, se ufanando, né, de que os resultados foram muito rápidos, em poucas horas, etc. Eu confesso a você que essa obsessão das nossas autoridades pela velocidade, ela não se reproduz em nenhum país. Todos os países eles priorizam a confiabilidade até em detrimento da velocidade. A tecnologia ela não pode dar margem a uma erosão da confiança no processo. Então você está perfeito. Você ia me perguntar alguma coisa sobre Curitiba ainda? Tá, pois é, mas eu falando, ainda completando sobre isso, né, uma urna auditável, ela também vai trazer agilidade, rapidez, a mesma coisa. Só que você vai ter ali, se alguém reclamar, você tem ali para esfregar na cara, falando, olha, tá aqui, ó, pronto, acabou, morreu a conversa. Agilidade e rapidez vai continuar, né, do mesmo jeito, né, porque você não pode evoluir tecnologicamente e regredir, né, numa questão tão básica como essa. Não faz o menor sentido. Obviamente que os novos artefatos, né, virão talvez até mais rápidos do que os que estão aí. Mas eu ia te fazer a pergunta de Curitiba, é o seguinte, o que chama atenção nessa eleição em Curitiba? É que nós temos agora, né, um outro nome forte, né, no mercado político, que é o de Cristina Grömmel, né? Ela conseguir quase 43% dos votos na região é uma coisa muito grande, né? Ela demonstrou ali ser aí uma forte candidata a qualquer cargo eletivo em 2026, não? Verdade. Mas eu creio que a grande contribuição da Cris Grömmel foi desafiar o sistema, e muito interessante porque ela fez isso em Curitiba e acabou desvendando, né, ou desvelando algo muito interessante quando ela pergunta ao eleitor: nós viemos ao segundo turno sem a presença da esquerda, ou seja, a esquerda ficou alijada lá em Curitiba, e meus aplausos para a população de Curitiba. Agora, é interessante que foi para o segundo turno o centro e a direita, ela representando a direita e sem a estrutura dos caciques ou da estrutura partidária que é o sistema político profissional. E o que ela nos trouxe, pelo menos nos desafiou a refletir, é que, de fato, o que nós vimos em Curitiba foi
uma candidata desafiar o sistema e com o apoio do Brasil inteiro. Veja que muita gente se manifestou. Então você coloca uma verdade. Ela hoje transcende até a questão de Curitiba. Mas eu vou além. Ali nós descobrimos a força do centro. O Gilberto Kassab, do PSD, que foi o grande vencedor em Belo Horizonte, não só em Curitiba, veja que ele vence também em Santa Catarina, no reboque ou na esteira do discurso da direita. Santa Catarina é um estado predominantemente conservador, mas o prefeito de Florianópolis, por exemplo, do PSD, ele foi reeleito pelas propostas muito mais alinhadas ao pensamento conservador. Lá em Curitiba também, veja que essa união do PSD com o PL meio que deixou o eleitorado de direita dividido. E isso é bom. Essa maturidade é boa para a gente entender o seguinte, Paulo. Em todo o Brasil, hoje, nós temos a esquerda definhando e temos o centro ficando hipertrofiado. Eu até peço para a nossa produção, se for possível, colocar um quadro que nos mostra a distribuição da população em relação aos prefeitos no Brasil. Por que é importante esse quadro? Porque vai nos mostrar a projeção do eleitor, ou seja, que vai participar de 2026 dessas eleições majoritárias que você falou, de senador e de presidente, de governador, deputados estaduais, e a gente vai poder ter uma leitura melhor do que está acontecendo no Brasil. Você tem como colocar? Temos sim. Vamos colocar a imagem aí que o Gerson está pedindo. Aí, Gerson, tá aí. Exato. Olha só, o que a gente observa... Pode botar de tela cheia? Aí, só um minutinho, eu pedi para a produção colocar em tela cheia, que fica mais fácil para visualizar. Aí, tá aí. Então, o que a gente observa nesse quadro? Muito importante essa análise. Talvez seja a grande lição que emerge dessas eleições municipais de 2024, que foram uma evolução da de 2020. Porque em 2020 o presidente Bolsonaro não participou das eleições municipais. Ele estava com as mãos atadas na presidência da República, não pôde subir no palanque de ninguém. Por quê? Porque ele não tinha uma base parlamentar no Congresso. E se ele agradasse um candidato, ele ia pagar o preço ali da retribuição dos caciques ali no Congresso Nacional. Então ele ficou quietinho, mas agora não. Ele teve liberdade, percorreu o Brasil todo. E olha o que aconteceu. O PSD hoje tem 36 milhões, quase 37 milhões de população governada por prefeitos do PSD. E o MDB, 36.500, ou seja, esses dois partidos são os partidos de centro. E quando eu falo centro, Paulo, é o centro mesmo. O que quer dizer isso? Eles se assumem como partidos sem ideologia, ou seja, tem ministérios no governo Lula, mas se Bolsonaro estivesse governando, eles ofereceriam também os seus préstimos, pediriam ministérios e trariam apoio a qualquer candidato, seja de direita, seja de esquerda. E é por isso que você vai encontrar prefeitos do MDB e do PSD que foram eleitos na esteira da direita e outros que foram eleitos na esteira da esquerda. É interessantíssimo essa posição. Mas para o nosso eleitor é importante a gente olhar também uma coisa. O PT foi lá para baixo, ele só consegue hoje governar com prefeituras uma parcela da população de 10 milhões. É muito pouca gente, são pouquíssimas prefeituras. O PSDB está em extinção. Quem não migrou para o PSD ou para o PMDB acabou migrando para os partidos mais à direita. Nós temos os partidos de centro-direita, ali União Brasil, o Progressistas, o Republicanos. Esses três partidos, eles são partidos de centro-direita hoje. A gente já pode olhar o seguinte, o capital político deles está muito mais ligado, ainda que tenha uma relação boa com o presidente Lula, ou pelo menos tentam ali morder alguma faixa ou uma fatia do orçamento, eles ideologicamente só conseguiram se manter nas prefeituras porque eles se disseram bolsonaristas ou de direita. Agora, o PL, finalmente o PL aparece como um partido predominantemente de direita. Por que a gente pode dizer isso? Porque o PL ele está realmente na oposição, não quer saber de cargos nem ministérios no governo Lula e disputou com várias prefeituras junto ao PT. Ou seja, ele disputou realmente direita contra esquerda. E onde, como você falou ali em Curitiba, que foi a direita contra a centro-direita e o centro,
A Cris Grêmio levou desvantagem, é verdade, mas nos deu um grande ensinamento. Hoje, o pensamento conservador, a direita, os valores que defendem a liberdade econômica, a própria liberdade de opinião, as posições que têm sido levantadas hoje contra esse Estado de Direito, quase podemos dizer que estamos num regime juristocrático no Brasil, a questão do STF, tudo isso está melhor representado hoje no país. Por quê? Porque a esquerda definhou, a direita avançou e o centro está ali pronto para se vender. Eu gosto de lembrar, Paulo, e eu termino o meu comentário com esse comentário lembrando da história, que o que aconteceu com o Mensalão, para quem não lembra, o primeiro governo Lula, ele tentou, Paulo, governar sem o MDB, sem o PMDB. E aí o que ele fez? Ele comprou uma porção de partidinhos de centro e o Roberto Jefferson acabou ali na CPI dos Correios denunciando o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu naquele período? Além do Mensalão, José Dirceu assumiu a bronca sozinho, disse que Lula não sabia de nada e Lula foi reeleito. Quando Lula foi reeleito no Mensalão, o que ele fez para governar no segundo mandato? Talvez a nossa audiência não lembre. Ele se juntou com o MDB. Aquele PMDB que ele tentou governar sem no primeiro mandato, no segundo ele se ajoelhou para o centro. E governou. E aí acabou desaguando no Petrolão e na Lava Jato, quando a gente teve o PT, o PMDB e o Partido Progressista, que agora mudou de nome para Progressistas. E esse rebranding, que você conhece muito bem aqui dos Estados Unidos, foi feito não só pela Odebrecht, que mudou para Novo Honor. A gente viu também o próprio Kassab percebendo isso. E ele fez um rebranding nesse centro. E hoje o Kassab mordeu o MDB, o PSDB e é o grande partido venal de centro, que se vende para qualquer lado e ele será o fiel da balança ali em 2026. A direita vai ter que aprender a jogar esse jogo, Paulo. Com toda certeza. Agora eu chamo a atenção também para uma coisa bem interessante, que é... Você lembra, por exemplo, das corridas de Fórmula 1, quando a gente tinha o Ayrton Senna sempre colando ali no Alain Prost? O Alain Prost disse que reclamava muito, que o maior desespero dele era quando ele olhava no retrovisor, ele via a imagem do carro do Senna se aproximando. É a mesma coisa. O PL encostou no MDB e no PSD. E a esquerda, o PT e o restante, ficaram lá para baixo, bem distante. Isso vai representar, sim, uma diferença, uma disputa bem interessante para 2026. Agora, o PL só chegou, a verdade tem que ser dita, chegou aonde chegou por causa do ex-presidente Bolsonaro. Não foi por causa de Valdemar da Costa Neto, de maneira alguma. Aliás, ontem o Valdemar disse que precisa conversar com o ex-presidente, porque pelo resultado das eleições não cabe mais essa bronca toda, né? A direita vinha com pancadão, com frases fortes e de briga, né? Não é o que acontece, que nós vemos aqui. Na verdade, a direita apenas responde às provocações. Mas o que deu para perceber foi que possivelmente haja um racha dentro do próprio PL. Porque a linha do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, quer uma coisa que acabou dando resultado nessas eleições. E Valdemar Costa Neto, que às vezes chamam de Valdemar da Costa Neto, acho que era Valdemar da Costa Neto e depois virou Valdemar Costa Neto, pensa de outra forma. Então, para 2026, né, a ambição é muito maior. Como é que vai ficar isso? Entendeu? Então, existe já uma semente aí de discordância que nós veremos na frente. Se o PL fica mais forte ou se fica mais fraco. A tendência é que fique mais forte e mais bem preparado para 2026. Mas isso é uma coisa que nós vamos acompanhar, né, nos próximos dias, nos próximos meses. Mas eu quero chamar a atenção também para outra coisa. Essa ação do PT para tentar prejudicar o governador de São Paulo por ter feito um anúncio de que o candidato Guilherme Boulos estava recebendo ajuda do crime organizado, do PCC. Você viu isso, né, Gerson? Então, qual é a sua opinião sobre esse episódio? O que aconteceu em São Paulo foi emblemático e essa tentativa meio desesperada, que contou até com o apoio de um pouco do mainstream jornalístico ali mais comprado pelo governo, de
imputar sobre o governador de São Paulo uma interferência ali, colocando uma notícia que poderia interferir, na verdade, é uma demonstração de que sentiram o golpe profundamente ali em São Paulo. Sabe o que aconteceu em São Paulo, que muita gente não se tocou? A quantidade de pessoas que se abstiveram de participar foi maior do que os votos do segundo colocado, do que o Boulos. E eu vou além, Paulo. Se você somar os votos brancos e nulos com os que não votaram, esse número é maior até do que o que chegou em primeiro lugar, do atual prefeito. Então, isso é uma sinalização de que o eleitor em São Paulo, ele não está satisfeito com a política não, viu, Paulo? Ele, de fato, muita gente votou contra o Boulos, mas não muito satisfeito com esse status quo, com esse establishment, ou com esse grupo que se organizou ao redor do governador, que é reconhecido por sua competência, ex-ministro do Bolsonaro, mas acabou se juntando ao Kassab, se juntando ao Temer, porque há forças políticas do Temer em São Paulo muito significativas, acabou se juntando com o próprio PSDB, a bem da verdade. Ou seja, aquele grupo que sempre governou se reorganizou ao redor do Tarcísio de Freitas. Porém, você sabe o que me chamou a atenção, Paulo? É que não houve a transferência dos votos da Tabata. Cadê aqueles 10 milhões de votos da Tabata que poderiam ter ido para o Boulos? E o Datena? Cadê os votos do Datena que poderiam ter ido por Boulos? Pois é, se a gente olhar, curioso. Não houve. A esquerda não se aglutinou em volta de Boulos como a gente pensava. Isso significa que em São Paulo há espaço talvez para a esquerda, mas não para a extrema esquerda que o PSOL representa. Aliás, diga-se de passagem, o PSOL não conseguiu eleger nenhum prefeito, se eu não me engano, no país inteiro. E os caras apostaram ainda no voto do Pablo Marçal, né? Das pessoas que votaram no Pablo Marçal. Pablo Marçal até fazendo, né, aquela livezinha mais adocicada com o Guilherme Boulos, mas nem mesmo assim acabou dando resultado. Sabe por quê? Porque o público agora está mais globalizado, está mais atento, está acompanhando o que está acontecendo no mundo e não se deixa mais enganar. Em alguns lugares, né? Ou seja, em alguns lugares, mas como todo processo de transição, isso acontece desse jeito mesmo. Uns vão mais à frente e outros ainda ficam um pouco atrás. Mas agora, depois de eleições de Brasil, o foco está nas eleições americanas, que prometem bastante também, principalmente se Donald Trump voltar à Casa Branca. E tudo indica que isso vai acontecer, pois ele está na frente em todas as pesquisas de opinião e casas de apostas. Neste domingo, o candidato republicano liderou um comício no Madison Square Garden, em Nova York. Trump, uma celebridade nova-iorquina, há décadas, esperava usar o evento no local icônico conhecido pelos jogos de basquete dos Knicks e pelos shows maravilhosos de Billy Joel, para apresentar o seu argumento final contra a candidata democrata Kamala Harris, embora o Estado não apoie um candidato presidencial republicano desde 1984. Trump perguntou se os presentes achavam que os Estados Unidos estavam melhores agora que no tempo do governo dele. Veja como foi. But I'm thrilled to be back in the city I love and thousands of proud, hard-working American patriots. You're with me. We're all together. We've always been together. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? I'm here today with a message of hope for all Americans. With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. And I will bring back the American dream. We need the American dream to come back home.
Trump prometeu intensificar medidas contra migrantes e incentivou os participantes a votar antecipadamente. Ele disse que trará de volta para os Estados Unidos, como você viu aí, a época de ouro novamente. E usando um dos seus slogans, aqueles que ele costumava usar em seu programa de televisão, O Aprendiz, ele disse que Kamala Harris, assim como Joe Biden, serão demitidos. Veja. This will be America's new golden age. It's going to happen quickly, too, very quickly. Every problem facing us can be solved, but now the fate of our nation is in your hands. Next Tuesday, you have to stand up and you have to tell Kamala Harris that you've done a terrible job, that crooked Joe Biden has done a terrible job. You've destroyed our country. We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. Gerson Gomes, esse foi um discurso bem contundente de Donald Trump, hein? Ele se mostra bem mais seguro nessa reta final. O que você achou do discurso dele mesmo? Porque está escrito já lá, né? Aquele no púlpito lá, Trump vence. É uma analogia aqui, uma brincadeira, né? O que você achou? Verdade. Foi uma festa, né? Algumas coisas me chamaram a atenção. O discurso do Vivek Ramaswamy, que para os brasileiros que não acompanham mais de perto, é um jovem, foi o candidato mais jovem do Partido Republicano a se candidatar à presidência, ousou se candidatar ali nas prévias, mas o Vivek, ele faz um discurso maravilhoso e ele me lembra muito essa nova geração de jovens do Brasil, da direita. Ele me lembra o próprio André Fernandes, lá de Fortaleza, o Bruno Engler, lá de Belo Horizonte, por que não dizer o próprio, também, que foi o deputado federal mais votado do país, ali de Belo Horizonte, o Nicolas. Ou seja, nós temos grandes representantes mais jovens chegando. E o Vivek, no discurso dele, ele foi preciso. O que ele disse, basicamente, foi o seguinte: para os eleitores negros, hispanos, gays, ele realmente se dirigiu ao público democrata ou tradicionalmente democrata, dizendo o seguinte: o Partido Republicano hoje é aquele que defende a possibilidade das leis, ou seja, do rule of law, ou seja, do Estado de Direito, ser imposto aos Estados Unidos, de modo que todos estejam submetidos à mesma lei, independente da sua cor de pele, da sua opção sexual e até mesmo do seu status imigratório, porque ele chegou a colocar que os pais dele migraram para os Estados Unidos legalmente e ele afirmou: os Estados Unidos não podem prescindir da força de trabalho do imigrante. Mas isso que foi feito desses quase 15 milhões que entraram completamente sem controle pela fronteira do México, eles comprometem a segurança interna e até a estabilidade econômica e, por que não dizer, a própria democracia dos Estados Unidos. Eu gostei muito do discurso dele, gostei muito do discurso também da Tulsi Gabbard, porque ela falou que a vinda do Donald Trump é a certeza, e ela é uma tenente-coronel da reserva, esteve nas Forças Armadas, foi para 3 frentes de combate, uma das grandes líderes do Partido Democrata e que mudou para o Partido Republicano agora e traz muita gente com ela, dizendo que Trump é o sinônimo de paz e que o governo Biden foi o que escalou, o responsável pela escalada tanto dos conflitos no leste da Europa, no Oriente Médio, por que não dizer até a possibilidade até de Taiwan e China entrarem num conflito bélico. Por quê? Porque este governo que sai, e isso me chamou a atenção, é um governo bipartidário de respaldo à indústria bélica. E ela citou a família mais ligada ao Partido Republicano que subsidia a indústria bélica. Então, é interessante que uma democrata se transforma em republicana, apoia o Donald Trump e diz que o Donald Trump é a segurança de que os Estados Unidos promoverão a paz mundial. Olha, isso foi muito forte, viu, Paulo? E, por último, não podemos esquecer o próprio Robert Kennedy Jr. e o próprio grande investidor em tecnologia
ideologia do Elon Musk. Então, esses dois, junto com a Tulsi Gabbard e o Vivek, para mim, quase que levaram a multidão ao delírio no estado de Nova York. Não podemos esquecer que é uma casa dos democratas, inclusive nem era considerado nunca, nas últimas décadas, swing state. E o Vivek falou o seguinte, nós viemos para cá porque, quem sabe, Nova York agora entra para o time dos swing states. Olha só, e só para deixar uma coisa clara, a bronca de Donald Trump quando ele fala dos migrantes não é com relação aos legalizados, porque todo mundo sabe que é importante demais você ter migrantes aí que estejam legalizados. O que ele fala são dos ilegais, que entram pelas fronteiras americanas quase que todos os dias, né, para aprontar dentro dos Estados Unidos. Muitos entram, você tem muito criminoso, é verdade, né? Isso é uma estatística que existe nos Estados Unidos, os caras cometem crimes pela América Latina inteira e muitos desses acabam entrando no país ilegalmente e disfarçados ali começam a trabalhar. A bronca dele maior é com os imigrantes ilegais. Agora, com relação aos legalizados, não tem menor problema, mesmo porque que até há cerca de 10 anos era a coisa mais difícil, é uma curiosidade, Gerson, era a coisa mais difícil do mundo você encontrar ali um americano que tivesse um bisavô americano, entendeu? Ou seja, tataravô então nem se fala, entendeu? A própria esposa, né? A própria esposa do Trump. Exatamente, né? Imigrante, né? Então, ou seja, o país inteiro é formado por imigrantes, né? E é a força que move o país. As Forças Armadas, né, são quase que inteiramente formadas, pelo menos ali, quase a metade ali é formada por imigrantes. Então, é uma coisa que precisa ser levada em consideração, né? E também nesta segunda-feira, Gerson, 28 de outubro, logo cedo, a vice-presidente Kamala Harris criticou o rival republicano um dia após um comediante se apresentar no comício de Trump e fazer comentários ofensivos sobre latinos e Porto Rico. Antes de embarcar em um avião para eventos de campanha em Michigan, Kamala Harris comentou sobre o comício de Trump em Manhattan, dizendo que para quem o acompanha, aquilo não era nenhuma novidade. Veja o que ela disse. Donald Trump this is not new about him, by the way. What he did last night is not a discovery. It is just more of the same and maybe more vivid than usual. Donald Trump spends full time trying to have Americans point their finger at each other. Fans the fuel of hate and division. And that's why people are exhausted with him. That's why people who formerly have supported Donald Trump, have voted for him, are supporting me, voting for me. People are literally ready to turn the page. They're tired of it. Líderes políticos de ambos os partidos e celebridades porto-riquenhas condenaram, de verdade, os comentários feitos no comício pelo comediante Tony Hinchcliffe, que chamou Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Hinchcliffe também afirmou que os latinos adoram ter filhos e que não se cuidam, reforçando um estereótipo de que os latinos são obcecados por sexo, com procriação e avessos ao controle de natalidade. A campanha de Trump declarou que os comentários não refletem as opiniões do presidente Donald Trump ou da campanha dele. Trump, no entanto, não comentou sobre a performance de Hinchcliffe. Gerson Gomes, um comentário sem muita consistência, esse da Kamala Harris, mas também foi infeliz demais o comediante com a piadinha sem graça, hein? Podia ter passado sem essa, não? Essa é uma característica dos comediantes aqui dos Estados Unidos que são chamados para grandes eventos. Isso acontece no Oscar, acontece nas premiações em que o próprio ambiente cinematográfico se vê em várias situações constrangedoras, porque os comediantes que são justamente chamados para deixar uma situação desconfortável nos presentes. Infelizmente, esse comediante fez algo que realmente foi um erro, porque quando ele toca na questão de Porto Rico, e de fato Porto Rico predominantemente é um público ou um eleitorado mais ligado ao Partido Democrata, eles inclusive anseiam ter
uma representação no Senado. Há uma disputa muito grande com o próprio grupo que imigra de Porto Rico para que eles tenham os mesmos direitos, não somente quem mora na ilha, mas como quem migra, como se fosse um Estado de fato politicamente reconhecido. Então, ele tocou num ponto muito... Foi infeliz, como você disse. Mas eu queria ir além. Você sabe que a grande vantagem da alternância de poder é justamente você ir ajustando as políticas públicas. E o Partido Republicano, de fato, ele não é um partido reconhecido historicamente por ter uma política pública voltada aos imigrantes que seja sensível à realidade, por exemplo, das famílias conservadoras latinas. Eu já fiz essa proposta, inclusive, e fiz essa crítica em um evento do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, dizendo, vocês estão equivocados, por exemplo, quando não facilitam a imigração de parentes. Você sabe por que eu coloquei isso, Paulo? Porque eles não percebem que os latino-americanos, quando vêm para os Estados Unidos legalmente para trabalhar, estudar e trabalhar, eles querem trazer os pais, os filhos, os tios, os avós. Sabe por quê? Porque a família estruturada latino-americana é conservadora. E eu já disse isso para os republicanos. Vocês, às vezes, não entendem que a segunda e terceira geração de uma família que imigra junto e que quer morar junto com as características latino-americanas e que tem vários filhos, por que não? Os americanos precisam disso. São famílias conservadoras, normalmente católicas, normalmente cristãs ou evangélicas. E você sabe que os republicanos, conversando comigo, disseram, nós precisamos rever isso. Porque, para você ter uma ideia, hoje um visto de mãe para filho casado aqui nos Estados Unidos demora de 10 a 12, 14 anos. E você muitas vezes impede que famílias sejam reunidas e que sim, segundas, terceiras e quartas gerações se transformam na força de trabalho conservadora aqui nos Estados Unidos. Foi um lapso. E na minha avaliação foi bom. Foi bom para a discussão ser reaberta. Já que você tocou nessa questão de imigração, muita gente, aqui é só um rapidinho passando aqui uma informação, muita gente que quer ir para os Estados Unidos ou muita gente que já está lá, tem uma característica bem interessante na lei que é o seguinte, quando o filho é legalizado, que já tem o green card, e depois que se torna cidadão, aí a lei fica um pouco mais fácil, né? Facilita mais, porque tem uma característica que se chama Family Reunited. Então, o filho pode pedir para os pais e leva no máximo 6 meses. O problema é quando se pede para irmão. Aí vai levar 7, 10 anos. É o contrário. Você falou se o filho para o pai. Se o filho for agora, de maior... Se o pai pede para o filho, aí é um problema. Só se o filho for de menor. Se o filho for de menor, é rapidinho. Claro, se o filho já for de maior, né, e maior aí de 18 anos, claro, não é nem maior de 21, maior de 18 anos, aí vai levar esse tempo todo. Mas eles estão flexibilizando. E muito deve ser também por causa dessa situação dos republicanos. Mas, Gesto, e agora vamos falar de Oriente Médio? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que espera alcançar mais acordos de paz com países árabes com relação à guerra contra os representantes iranianos Hamas e Hezbollah for concluída. Quando essa guerra contra esses representantes for concluída. Veja o que Benjamin Netanyahu disse hoje. אבל היום שאחרי כולל עוד דבר חשוב מאין כמותו. אני שואף להמשיך בתהליך שהובלתי לפני כמה שנים עם החתימה על הסכמי אברהם ההיסטוריים ולהשיג שלום עם מדינות ערביות נוספות. בהסכמי אברהם השגנו 4 הסכמי שלום, ואני מדגיש, שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, עם מדינות חשובות במזרח התיכון. והמדינות הללו ומדינות נוספות רואות היטב את המכות שאנחנו מנחיתים על מי שתוקף אותנו, ציר הרשע האיראני. הן מתרשמות מן הנחישות והתעוזה שלנו. הן שואפות כמונו למזרח תיכון יציב, בטוח, משגשג. E na sexta-feira passada, Israel atacou precisamente alvos iranianos em Teherã. E Netanyahu, exatamente como fez o Ayatollah iraniano quando atacou Israel, que agora disse que agora estavam quites e que a questão já tinha sido resolvida. Mas o Irã disse que não é bem assim, não, e que vai revidar novamente o ataque de Israel. Enquanto isso, essa guerra não acaba nunca.
Gerson Gomes, do ponto de vista da geopolítica, isso é muito perigoso, porque não vai ficar no campo da mesmice de sempre. Não. Ou seja, essa guerra tem tudo para escalar. O que você tem a dizer sobre as declarações de Netanyahu e do Irã? Netanyahu, na verdade, ele está estribado numa estratégia militar muito bem feita. E, a despeito dessa possibilidade de escalar que você falou, na verdade, Israel ele impôs uma fase de manobra hoje que praticamente elimina o poder militar do Irã. Eu explico. Esse último ataque foi um ataque de uma competência estratégica impressionante. Foram 2 levas, foi um ataque eminentemente aéreo, de força aérea, houve reabastecimento em voo, toda a força aérea israelense foi envolvida nesse ataque. Houve 2 levas, a primeira leva conseguiu destruir toda a parte de radares, inclusive situados na Síria e no Iraque, conseguiu destruir toda a parte de defesa antiaérea, e o pobre do Irã, ele tem ainda aviões americanos antigos e alguns caças russos, mas também não conseguiu fazer frente aos mísseis e drones que foram utilizados numa primeira leva para estabelecer os alvos precisamente, alvos que foram selecionados pela inteligência israelense. E quais foram esses alvos, Paulo? Eles conseguiram destruir todas as fábricas de combustível sólido para os mísseis de cruzeiro e mísseis, principalmente balísticos, do Irã. Eles conseguiram destruir não somente os radares e as baterias de S-300 e S-400 russos, como provaram que, se eles quisessem, teriam atingido não somente as usinas nucleares, mas como todo o parque de produção de petróleo, de óleo do Iraque. Os Estados Unidos pediram, até por causa das eleições, que Israel selecionasse bem esses alvos. E o que Israel fez foi o seguinte: mostrou para o Irã que, se Israel desejar, ele destrói não somente os parques de enriquecimento de urânio, mas principalmente compromete a produção de óleo do Irã. E também fez uma destruição total na possibilidade do Irã fornecer mais equipamentos e mais mísseis e mais drones até para a Rússia, Paulo. Então, o desdobramento foi muito grande. Esse ataque foi inteligente, estrategicamente concebido para dizer para o Irã o seguinte: nós acabaremos com o Hezbollah, como acabamos com o Hamas, acabaremos com os Houthis, que são os 3 braços mais próximos ali de Israel, e depois nós temos a capacidade de mudar até mesmo o regime no Irã, porque a população do Irã, Paulo, hoje já começa a se animar no exterior e dentro do território para acabar com essa fase triste do Irã, em que o país deixa de ser um país aberto, em conexão com o mundo, e se isolou lá com os ayatolás e depois da Revolução Islâmica, né, Paulo? Agora, para a gente encerrar o programa de hoje, Gerson, uma pergunta, vou te apertar um pouquinho, né? Vamos ver. Muita gente está perguntando, por que, então, se Israel sabe onde estão as instalações nucleares do Irã, por que não destruíram logo de uma vez? Por que ficam postergando, sendo que isso, teoricamente, também seria de interesse dos Estados Unidos? Essa resposta para os técnicos militares é fácil, mas talvez para o civil não, por isso eu vou te ajudar. Na verdade, não existe capacidade de dissuasão estratégica nuclear se você não tem um vetor para lançar esse artefato. E o que Israel fez foi o seguinte: ele acabou com a capacidade iraniana de produção, não somente dos combustíveis sólidos ali para os foguetes, até mesmo que pode ser utilizados foguetes de cruzeiro até intercontinentais, mas ali para romper aqueles 2.000 e poucos quilômetros entre o Irã e Israel, precisam de foguetes balísticos muito potentes. Ele conseguiu eliminar essa possibilidade e mostrar para o Irã que ele tem capacidade sim de atacar. Mas os Estados Unidos pediram para ele não comprometer nem as instalações nucleares, porque poderiam transformar isso num acidente nuclear, inclusive com uma nuvem radioativa se espalhando por toda a região, isso é perigoso, mas também existe a questão do próprio comércio. Você percebe que o preço do petróleo chegou a oscilar com a possibilidade de Israel fazer esse ataque. E Israel mostrou para o mercado, e o petróleo novamente caiu logo em seguida, de que ele está sendo muito prudente nesse ataque,
talvez chegando a isso que você falou de neutralizar essa ameaça nuclear iraniana por outros caminhos. Hoje, o Irã não tem possibilidade de defesa antiaérea, de radares, de cyberspace, de evitar que Israel faça o que quiser dentro do território iraniano. Essa é a verdade. Tá certo. Gerson, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado e nos vemos de novo na sexta-feira, hein? Até lá. Até sexta, se Deus quiser. Muito bem, nós ficamos hoje por aqui, mas amanhã tem mais. Se você gostou do nosso programa de hoje, nos dê um like, se inscreva em nosso canal e também compartilhe o máximo que puder. Um forte abraço, muito obrigado por tudo e uma ótima semana para todos nós. Até amanhã.